portanto, para não atrasarmos muito mais, vamos iniciar então este webinar. Antes de mais, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença nos nossos webinars. A Digital Sign tem feito este trabalho de tentar, de alguma forma, mostrar aquilo que melhor se tem feito na área da certificação digital e também de trazer um pouco aqui de pedagogia e de formação sobre os nossos produtos, tendo em conta que cada vez mais a transição digital e a transformação digital, como é falada por muitas empresas, é cada vez mais e está cada vez mais na ordem do dia. Daí nós fazemos estas sessões, estes webinars, de forma a clarificar algumas dúvidas que existam do lado dos nossos clientes e não só, mas também apresentar aquilo que de melhor se tem feito na área da certificação digital, que é aquilo que nós temos vindo a tentar fazer na Digital Sign, e sempre que temos essa possibilidade, gostamos de falar com vocês para vos dar estas novidades. E hoje a novidade que vos trazemos, essencialmente, passa muito por algo que já deveria ser do senso comum, mas que notamos das conversas que vamos tendo com os nossos clientes, e não só, também com outros utilizadores, notamos que, de facto, existe algum desconhecimento desta área, numa perspectiva de que só parte da transformação digital é que está a ser garantida pelas empresas. Daí, nós termos trazido este webinar como tema o futuro da assinatura eletrónica, a validação da identidade da assinatura digital, verificação, arquivo e preservação, porque, de facto, isto tudo junto transforma-se naquilo que nós gostamos de chamar uma solução 360 graus. Ou seja, basicamente, quando nós chamamos 360 graus, queremos dizer que, de facto, temos uma solução que consegue ser, de facto, uma transformação digital que vai buscar todas aquelas pequenas questões, todas aquelas pequenas soluções que têm que ser garantidas quando queremos fazer uma transição digital segura e completa. E para isso, não basta assinarmos digitalmente. Muita gente, de facto, tem essa percepção de que chega a assinar um documento digital, mas há outras coisas que têm que ser garantidas, não só no processo de assinatura, mas no resto do processo de manutenção daquele processo, daquele documento em formato digital. Podem ver aí uma apresentação que, de alguma forma, vem resumir tudo isto que nós vamos falar durante esta sessão, em que, basicamente, nós temos um ciclo com 4 fases que têm que ser garantidas para, de facto, esta desmaterialização ser uma transformação digital completa. E, para isso, nós temos que garantir que começamos o processo de forma digital, ou seja, temos um processo de validação de identidade que é digital, que é feito à distância, para nós conseguirmos nos transformar em alguém na área digital, e depois, a partir daí, temos que ter uma assinatura digital, temos depois que ter, eu costumo fazer esta comparação com o mundo físico, ou seja, não basta eu ter uma caneta digital, também tenho que ter um papel. Nós, quando assinamos alguma coisa manuscritamente, temos um papel à nossa frente, utilizamos a caneta e fazemos a assinatura. No mundo digital, esses dois componentes têm que existir, ou seja, eu tenho que ter a caneta digital, que é o meu certificado, mas também tenho que ter a minha folha, o meu papel digital, a que nós chamamos uma plataforma de assinaturas, o Signing Desk, que é para isso exatamente que ele serve. Após isto, nós não chega termos a nossa identidade digital, não chega depois termos a nossa caneta digital, temos também de garantir que somos capazes de fazer uma validação dessa assinatura que eu estou a usar e, em última instância, e talvez aqui aquela que tem falhado na maior parte das empresas, nossos clientes, que é o facto de conseguirem depois e garantirem um arquivo correto, um arquivo correto desse documento e que permita que o mesmo seja verificável ao longo dos anos. Para isso, vamos ter então esta sessão para fazer esta apresentação destes 4 vetores, este ecossistema de transformação digital que tem que garantir estes 4 vetores, e tenho comigo o Ricardo Guimarães, da área legal, que vai apresentar de seguida a parte do enquadramento legal. Tenho a Sandra Machado, a Cláudia Soares e o Helder Freitas, que vão me ajudar aqui neste webinar, cada um explicando uma das componentes deste ecossistema digital, ao qual chamamos 360. Portanto, vamos iniciar por aquela parte que também importa sempre saber, que é o enquadramento legal disto tudo, afinal, porque é que tem que ser feito e o que é que lhe diz que tem que ser feito desta forma, e é isso que vou chamar, em primeiro lugar, o colega Ricardo Guimarães, que vai começar a fazer este enquadramento legal desta apresentação que vamos ter de seguida. Portanto, Ricardo, agora o palco é teu. Muito obrigado, Miguel. Antes de mais, muito boa tarde a todos.
Bem, como o Miguel estava a dizer, nós vimos aqui falar um pouco do ciclo de desmaterialização de processos e tal como o Miguel estava a explicar, e já fez aqui um breve resumo de como é que este ciclo funciona, o ciclo de desmaterialização de processos teve origem, e para fazermos aqui o enquadramento das restantes apresentações, teve origem no Regulamento 910/2014, mais conhecido como Regulamento IEDAS, e o Regulamento IEDAS foi um regulamento que foi criado não só para isto, mas também para desenhar um conjunto de ferramentas que se complementam entre si e que formam um ciclo e vamos imaginar, vamos pensar para criar aqui um estilo figurativo, vamos pensar no regulamento IEDAS como se fosse um puzzle. E se olharmos aqui para estas 4 peças do puzzle, estas 4 peças do puzzle foram criadas pelo regulamento IEDAS. E o puzzle normalmente só faz sentido se estiver completo. Se faltarem peças, o puzzle fica incompleto. Então, cada pedacinho aqui, cada peça do puzzle que vemos aqui neste círculo, corresponde a serviços qualificados que estão previstos no Regulamento IEDAS e que apenas podem ser prestados por prestadores qualificados de serviços de confiança, como é o caso da Digital Sign. Miguel, se pudesses mudar aqui o... Obrigado. Pronto, começamos então aqui pelo início, ou seja, pelo Regulamento IEDAS, que foi publicado em 2014. E o Regulamento IEDAS foi criado com o objetivo de reforçar a confiança nas transações eletrónicas no mercado da União Europeia. Isto porquê? Porque antes do Regulamento IEDAS entrar em vigor, o que nós tínhamos era uma dispersão entre todos os Estados-membros de várias legislações, ou seja, Portugal tinha a sua legislação, Espanha tinha a sua, França tinha a sua, e cada um legislava as comunicações eletrónicas, transações eletrónicas à sua maneira, o que criava algumas entropias no mercado único. Então, a Comissão Europeia e bem, e o Parlamento Europeu criaram o Regulamento IEDAS de forma a uniformizar, criar uma lei única um regulamento único para a União Europeia, de forma a que nós comunicássemos, soubéssemos como comunicar eletronicamente, ou seja, sabemos por que regras é que tínhamos que seguir, e para criar, acima de tudo, para além da clareza que trouxe ao mercado, criar também uma zona segura para nós comunicarmos, mitigando assim o ciberrisco, que é uma coisa tão importante nos dias de hoje. Para além do regulamento IEDAS, fiz ali também referência ao Decreto-Lei número 12/2021, que responde à lei interna portuguesa e que nos ajuda também a navegar um pouco o próprio regulamento IEDAS. E vamos começar então pelaquela primeira peça do puzzle que aparecia ali, que corresponde à verificação de identidade. E o que é a verificação de identidade? Ela está prevista no artigo 24 do regulamento IEDAS, e eu presumo que a maior parte de vocês já tenham ouvido falar de assinaturas eletrónicas qualificadas. E alguns de vocês até já devem possuir uma assinatura eletrónica qualificada. Antes de terem acesso a uma assinatura eletrónica qualificada, existe este primeiro passo, esta primeira parte do puzzle, a primeira parte do ciclo de desmaterialização, que é a verificação de identidade. Isto porquê? Porque a assinatura eletrónica qualificada exige o artigo 24 do Regulamento IEDAS estabelece uma série de requisitos que devem ser cumpridos de forma a que um prestador qualificado de serviços de confiança, como é o caso da Digital Sign, faça a verificação de identidade e consiga emitir um certificado digital qualificado, e um certificado digital qualificado integra-se numa assinatura digital qualificada que corresponde precisamente a essa validação de identidade seguindo as regras estabelecidas pelo Regulamento IEDAS. Então, nós temos aqui 3 possibilidades que nos dá o Regulamento IEDAS, mas hoje vamos nos focar neste segundo ponto, que é utilizando outros métodos de identificação que garantam a identificação da pessoa com um elevado nível de certeza, cuja conformidade é testada por um organismo de avaliação de conformidade, que é precisamente uma identificação remota à distância que corresponde à nossa ferramenta, o ID Check, que é, no fundo, é uma videochamada semi-automática, automática assíncrona, que aquilo que nos permite é fazer a validação de identidade do requerente do certificado de forma que corresponda aos requisitos do Regulamento IEDAS, às normas técnicas e também à legislação nacional, designadamente o despacho número 154/2017.
Miguel, se puderes só trocar. Exatamente, obrigado. E depois de termos a identidade verificada, o que acontece é que já temos agora as condições para emitirmos então uma assinatura eletrónica qualificada. Uma vez que nos estamos a focar aqui em serviços qualificados, tal como eu referi anteriormente, não vou aqui desenvolver o que é uma assinatura eletrónica simples ou avançada, também presumo que a maior parte de vocês já tenha tido contacto com este tipo de instrumentos, mas aquilo que é importante reter aqui é que a assinatura eletrónica simples e a assinatura eletrónica avançada têm um valor probatório inferior ao da assinatura eletrónica qualificada. Isto porque, como podem ver aqui, este artigo 3º, número 10 do Decreto-Lei número 12/2021, que se encontra aqui tanto na assinatura eletrónica simples como na assinatura eletrónica avançada, significa que caso exista um litígio e caso haja alguma contestação da nossa assinatura simples ou avançada, esse litígio será apreciado nos termos gerais de direito e nós é que teremos que provar que fomos nós que fizemos essa assinatura. No caso da assinatura eletrónica qualificada, pelo facto da verificação de identidade ter requisitos muito mais exigentes, como eu expliquei anteriormente, e ser-lhe emitido um certificado digital qualificado, e para além de ter requisitos técnicos também mais exigentes, como por exemplo a exigência de criar uma assinatura qualificada através de um dispositivo qualificado, permite-nos ter uma maior segurança, e como temos uma maior segurança, também temos um valor probatório acrescido. E por isso mesmo, o artigo 25º, número 2 do Regulamento de EDAS dá-nos a equivalência à assinatura manuscrita, e assim como o Decreto-Lei, obviamente, que também dá essa mesma equivalência. O artigo 24A, número 1 do Regulamento de EDAS, diz que a assinatura eletrónica qualificada tem o mesmo valor, seja em Portugal, seja em Espanha, seja em França, seja na Alemanha, seja é reconhecida em toda a União Europeia. Ou seja, é tal vantagem de termos uma assinatura eletrónica qualificada, é tal vantagem em termos de serviços qualificados, é vantagem em termos do regulamento de EIDAS, é que nos permite ter esta uniformização. E por fim, e também importante, é que o artigo 3º, número 5, da Decreto-Lei número 12/2021, uma vez que o regulamento de EDA já nos garante essa equivalência à assinatura manuscrita, diz-nos que, caso nós assinemos um documento eletrónico com uma assinatura eletrónica qualificada, isso garante-nos a prova plena dessa mesma declaração, ou seja, garante-nos a inversão do ónus da prova. E o que é a inversão de ónus da prova? Eu sei que muitas vezes isto gera alguma confusão, mas de forma muito simples, e usando aqui uma espécie de um exemplo, eu se assinar um documento com uma assinatura eletrónica simples, por exemplo, e alguém, uma contraparte, chegar à minha beira e disser não, tu não assinaste este documento, eu, como assinei com uma assinatura eletrónica simples, em tribunal vou ter que provar que fui eu que assinei com a minha assinatura eletrónica simples. Se eu, ao contrário, tiver assinado com uma assinatura eletrónica qualificada, o mesmo documento eletrónico, a contraparte vai dizer outra vez, não foste tu que assinaste o documento, mas uma vez que existe a inversão do ónus da prova e uma vez que usufruímos das garantias do artigo 376 do Código Civil, eu não tenho que provar nada, ou seja, já se presume que a minha declaração é verdadeira. Será que a minha contraparte é que terá que provar que a minha assinatura eletrónica qualificada não é válida, que a minha declaração, aquilo que eu subscrevi, não é válido. Ou seja, estas são as grandes vantagens da assinatura eletrónica qualificada. E, tal como o Miguel disse no início, por norma, as pessoas ficam-se por aqui. Verificam a identidade, emitem a assinatura eletrónica qualificada e passam a assinar documentos. E fica aqui, para muita gente, é aqui que o ciclo de desmaterialização termina. Mas como nós vimos no início, existem ainda mais duas peças do puzzle para que o ciclo fique completo. E o que é que nós temos de seguida? De seguida nós temos um serviço qualificado de validação de assinaturas eletrónicas qualificadas, que também está previsto no Regulamento de EDAS, aqui no artigo 33, e de forma muito simples, como está aqui escrito, permite validar uma assinatura eletrónica qualificada ou um selo eletrónico qualificado e permite validar se a assinatura é válida ou não. E o que é que isto acontece? Porque nós temos um serviço, que é o DS Verify, que vai ser explicado daqui a pouco pelos meus colegas. Nós, ao submetermos o documento eletrónico assinado, ele apresenta-nos logo um resultado automático que nos permite verificar se de facto a assinatura é válida ou não. E aqui qual é o problema? Mais uma vez, sublinhando isto, o serviço de validação de assinaturas eletrónicas qualificadas, ou DS Verify, no caso da Digital Sign, é um serviço qualificado. E aquilo que nós vemos muita gente a fazer nos dias de hoje é utilizarem
serviços ou plataformas como, por exemplo, o Adobe para validar assinaturas. Eu queria deixar aqui muito claro que o Adobe não serve para validar assinaturas, porque o Adobe não responde perante o regulamento EIDAS, nem é um serviço certificado e auditado como são todos os serviços qualificados. Ou seja, o Adobe nunca foi certificado para o efeito de validar assinaturas, nem tem que cumprir com aquilo. Ou seja, eles oferecem o que podem oferecer dentro das suas limitações, mas acontece muitas vezes que o Adobe dá resultados falsos, ou seja, dá falsos positivos principalmente, em que uma assinatura aparece como válida, mas não é válida. Miguel, se puderes trocar só para o próximo slide, por favor. E porquê que isto é importante? Principalmente pela questão da mitigação do ciberrisco. Porquê? Porque se nós formos capazes de receber um documento eletrónico assinado com uma assinatura eletrónica qualificada, e se formos capazes de verificar a sua autenticidade e validar a assinatura eletrónica qualificada, nós conseguimos perceber se aquele documento é autêntico ou não. Ou seja, conseguimos evitar o risco de fraude, no fundo. Ou seja, é por isso que é muito importante que este ciclo seja feito através de serviços qualificados, porque tudo isto tem uma estrutura lógica, tudo isto está interligado e a desmaterialização deve sempre ser feita por aqui. Por último, temos aqui também o serviço qualificado de preservação de assinaturas eletrónicas qualificadas. Está previsto logo no artigo a seguir, no artigo 34 do Regulamento EIDAS, e como diz aqui, também de forma muito simples, permite utilizar procedimentos e tecnologias capazes de prolongar a fiabilidade de assinaturas eletrónicas qualificadas. Isto porquê? Porque aquilo que temos visto é que a maior parte das pessoas assina um documento e não se preocupa em perceber se aquele documento, que validade é que aquele documento irá ter ao longo do tempo. Porquê? Porque geralmente as assinaturas eletrónicas qualificadas que têm um certificado digital qualificado, esse certificado digital qualificado é emitido com uma validade standard de 3 anos. Normalmente são 3 anos, pode variar, 4, 5, mas normalmente standard são os 3 anos. E o que é que acontece? Há determinadas situações específicas, até por obrigações legais ou não, ou mera gestão documental de empresas, em que é necessário conservar a validade de um documento eletrónico por períodos de 10, 20, 30, 40 anos. E se assinarmos um documento eletrónico com um certificado digital qualificado com validade para 3 anos e verificarmos a sua validade daqui a 10, o que vai acontecer é que o documento eletrónico vai aparecer como não assinado, como assinatura eletrónica qualificada inválida. E isto vai suscitar problemas caso seja necessário, por exemplo, provar a autenticidade desse documento. Um exemplo, por exemplo, é o caso das faturas eletrónicas. A lei da faturação eletrónica obriga-nos a arquivar as faturas por um período de 10 anos. Ou seja, caso a fatura eletrónica seja assinada com um certificado digital qualificado, seja uma assinatura eletrónica qualificada ou um selo eletrónico qualificado, convém que aquela assinatura ou aquele selo tenham a validade de 10 anos. Caso contrário, acabam por não cumprir com aquilo que está preconizado no Decreto-Lei nº 28/2019, que é precisamente esta faturação eletrónica, e não conseguem garantir e provar essa autenticidade dos documentos. E pronto, isto para então finalizar e fazer aqui uma recapitulação. Como podem ver, esta parte jurídica é, no fundo, a base de todos estes nossos produtos, é a base dos serviços qualificados. E apesar deste webinar se chamar o futuro da assinatura eletrónica, isto devia ser o presente da assinatura eletrónica, já devia ser uma coisa que toda a gente devia ter a noção que é assim que o regulamento de EIDAS foi construído, foi assim que ele foi desenhado, foi assim que o legislador pensou nele, e porque há uma sequência lógica e tudo isto tem que fazer sentido e concretizado para que nós comuniquemos eletronicamente de forma segura e legal. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Portanto, antes de mais, eu esqueci-me de referir uma situação, mas o meu colega já pôs aí no chat. Qualquer questão que tenham, por favor, coloquem no chat. Então, depois teremos todo o gosto de enviar essas respostas por e-mail, como habitualmente em nossas sessões, tendo em conta que já temos mais de 200 pessoas na sessão. E seria complicado criarmos aqui um fórum no final. Não é que nós não gostemos de estar com vocês, pelo contrário, obviamente que temos todo o gosto em interagir convosco e esclarecer as dúvidas que vocês têm, mas de facto é muito mais profícuo. No final nós respondemos a todas estas questões e acredito que tenham várias questões para colocar depois desta apresentação do Ricardo Guimarães,
que o que ele esteve a fazer, como ele disse bem, foi um enquadramento geral do que é o presente já da assinatura digital, o que é o presente deste processo de transformação digital. Nós chamamos o futuro, porque o futuro vai passar muito por aqui, o futuro nas próprias empresas, mas de facto é algo que existe, é algo que está a ser e que está a ser cada vez mais utilizado, e é importante que as empresas tenham esta noção de que não chega a assinar, temos que fazer uma série de outros processos para garantir que de facto estamos a cumprir com o processo como ele deve ser feito. E já que estamos agora com este enquadramento legal feito, vamos começar por fases. E vamos começar a trabalhar no que nós chamamos um ecossistema 360, que é a entrada. Ou seja, como é que nós entramos neste processo de transformação digital. E a entrada tem que ser, obviamente, pela porta, como vocês sabem, mas a entrada no mundo digital tem que ser através de uma webcam. Okay? Portanto, nós temos que garantir que temos acesso à nossa identidade digital e que temos uma ferramenta do lado de lá que seja capaz de nos validar e de validar a nossa identidade. Nós, enquanto KTSP, um Qualified Trust Service Provider, como é a Digital Sign, nós temos que, de facto, validar a identidade das pessoas, temos que garantir que aquela pessoa é quem diz ser, para sermos de acordo, irmos de acordo com o regulamento IEDAS que o Ricardo Guimarães falou anteriormente. E agora vou passar à minha colega Cláudia Soares, ela já tem aqui o controle da apresentação, para vos falar um pouco daquela primeira fase que tem que ser garantida, que é a fase da validação de identidade, da verificação de identidade, que tem que ser feita e que nós temos uma ferramenta que pode ser utilizada, conforme está aqui espelhado, de forma integrada, mas também pode ser utilizada a nível de standalone, como um exemplo prático da abertura, por exemplo, de uma conta bancária. Cláudia, agora a bola é para ti, portanto, alguma coisa já sabem, façam umas perguntas no fim e através do chat, está bem? Força, Cláudia. Boa tarde a todos. Chegou agora o momento de conhecer a solução IDCheck, tal como o Miguel introduziu, é a solução da Digital Sign para a verificação de identidade de indivíduos à distância. Esta solução é muito familiar para muitos de vocês aí desse lado, no âmbito do processo de obtenção dos certificados digitais, porém a sua aplicação vai muito além da emissão de assinaturas, por assim dizer. Ora, a grande questão é como é que o IDCheck se insere nesta panóplia, neste ecossistema das soluções 360 da Digital Sign. O que a Digital Sign tem verificado recentemente é que o mercado procura soluções que combinem um onboarding digital que forneça garantias da identidade, quer seja de clientes, fornecedores, parceiros, e preferencialmente que este serviço seja um serviço qualificado de verificação de identidade de indivíduos. Ora, face a esta necessidade, a Digital Sign, na sua qualidade prestadora qualificada de serviços de confiança, desenvolveu e lançou o IDCheck. O IDCheck é uma app diferenciada que permite então a identificação de indivíduos e que combina aqui tecnologia em matéria de biometria, confiando esta capacidade e esta tecnologia ao nosso parceiro de biometria, que é a Veridas, e combinam num único processo todo o sistema de onboarding que combina não só na emissão de certificados digitais, mas como processos isolados de Know Your Customer, por exemplo. Vamos então dar início. Miguel, tenho tentado transferir, mas penso que não está a fazer a transição dos slides. Peço desculpa. Ok. Se não consegues, então vai-me dizendo que eu vou passar dos slides, está bem? Força. Ok, obrigada. Bom, como eu estava a dizer, o IDCheck permite então combinar num único processo de onboarding não só a verificação do indivíduo para efeitos de obtenção da assinatura digital, como para também processos de Know Your Customer, de entrada do cliente no vosso ecossistema. Posto isto, Miguel, por favor, o que é que diferencia efetivamente o IDCheck das restantes soluções que estão disponíveis no mercado? O IDCheck tem este fator essencial, que foi o facto de ele ter sido pensado em conformidade com o regulamento EIDAS. O regulamento EIDAS, tal como o meu colega Ricardo mencionou, é o regulamento que legisla sobre as assinaturas eletrónicas, então o IDCheck já foi pensado para responder a todos esses requisitos
requisitos. Também para os vossos clientes, o ID Check permite fazer a identificação de indivíduos em vários idiomas, português, inglês, francês, espanhol, para que não fiquem limitados nesse sentido, e também para libertá-los destas limitações, podem ser os fusos horários, pois poderão fazer este ID Check, esta validação de identidade, em qualquer momento. É um serviço que está disponível 24/24 horas e fornece aqui uma grande cobertura em termos de documentos disponíveis para a videoidentificação, nomeadamente passaportes e cartões de identidade. Neste caso não se aplicam os documentos como títulos de residência e vistos especiais, porque não são elegíveis para este tipo de processos, mas temos sim uma grande abrangência a esse nível. É um processo simples, rápido, consiste em cerca de 5 minutos, talvez menos, para validar a sua identidade e conseguimos ter um feedback dentro do próprio dia útil quanto às evidências submetidas por este utilizador. A aplicação do ID Check tem uma infinitude de finalidades, poderão utilizá-la não só, como eu disse, para o onboarding, certificados digitais, mas também para este aspecto que permite combinar a recolha de documentos para além do documento de identificação que poderá fazer sentido na vossa área de negócio. Vamos então dar início à explicação em que consiste efetivamente a validação ID Check. Então tudo começa com o descarregar da aplicação para o smartphone. Esta aplicação é desenvolvida pela Digital Sign e cada utilizador é atribuído com um código exclusivo, um DS Code. Ao fazer a introdução deste código, o utilizador é apresentado sempre com os termos e condições e a política de privacidade da aplicação, sendo estes passos obrigatórios para estar então em conformidade. Avançando esta fase inicial, terá início então aqui a validação do contacto, especificamente para as assinaturas digitais, as assinaturas qualificadas, o número de telemóvel trata-se de um elemento essencial, pois é através deste elemento que é feita então a assinatura digital e daí ter lugar e ser pertinente este passo dentro do processo de videoidentificação, o ID Check. Validado o número de telemóvel, estamos prontos para identificar o documento que queremos apresentar para ser revisto por este processo de validação. Temos então que selecionar o país e o tipo de documento que pretendemos apresentar, podendo optar então entre o cartão de identidade e o passaporte. Temos aqui uma grande flexibilidade, poderá também ter acesso à listagem dos documentos suportados previamente, antes de realizar este processo, para garantir toda a conformidade. Selecionando então o documento, estamos prontos para seguir para a captura das fotos do respectivo documento. Ao selecionar, por exemplo, o cartão de cidadão português, é apresentada uma moldura personalizada deste documento, bastando ao utilizador simplesmente enquadrá-lo dentro das margens que surgem no ecrã. No final, é possível rever a fotografia capturada para garantir que a mesma está legível, não ficaram luzes, por exemplo, a refletir sobre o documento e a ocultar dados de alguma forma. O mesmo processo se vai aplicar para o verso do documento. Caso tenha selecionado o passaporte, aí será apenas solicitado que se capture a página principal do passaporte, onde se apresenta a foto do cliente e tão somente isso. Na fase seguinte, vamos então para a captura da selfie do utilizador, para garantirmos não só que a pessoa que está a realizar o processo de videoidentificação é efetivamente o titular que deveria estar a realizar o processo. Por vezes temos alguns assistentes que gostam de ajudar para poupar esse tempo ao titular principal. Mas de qualquer das formas, esta selfie vai nos ajudar a identificar garantidamente a pessoa. Posto isto, seguimos para o passo do liveness. O liveness nós vamos solicitar à pessoa em questão que indique o primeiro e último nome e mostre o documento tudo na câmara frontal. Este passo vai nos permitir que a pessoa realize aqui algum tipo de interação para também acautelar introduções de inteligência artificial, deepfakes, e desta forma conseguimos fazer este filtro com base neste passo. Avançando, chegamos então ao passo final, que são as questões de segurança. Aqui são feitas duas questões ao utilizador com base na sua identidade.
por exemplo, data de nascimento, entre outras. No final de cada resposta é reproduzida uma gravação da resposta dada. Assim, dessa forma, o utilizador poderá rever se a resposta ficou efetivamente gravada de forma clara e dando-lhe também a possibilidade de repetir. O facto de poder repetir vai garantir e evitar que o processo seja submetido e por algum motivo relacionado com esta resposta venha a ser rejeitado. Okay? São então feitas estas duas questões, poderão rever as respostas e então avançar. Finalizado este passo, chegamos então ao fim do processo, que é remetido automaticamente para o nosso departamento de validação, que vai rever todas as evidências recolhidas ao longo deste processo de verificação ID-Check e vai dar então a sua aprovação para a finalidade pretendida, quer seja para a emissão do certificado, quer seja para um processo de onboarding, para uma determinada parceria ou fornecimento. Todas as aplicações estão em cima da mesa neste caso. Se por algum motivo vier a ser rejeitado, não há qualquer problema, pois o motivo de rejeição é sempre enviado por e-mail para a pessoa em causa, indicando o motivo de rejeição e de que forma é que poderá repetir de forma a que seja aprovado numa fase seguinte. Ou seja, damos sempre aqui algum apoio e temos também uma equipa dedicada para acompanhar todos os clientes caso tenham alguma dificuldade, porque pois, a Digital Sign está ciente que nem todas as pessoas têm esta habilidade com a tecnologia e para isso temos cá a nossa equipa dedicada. Fazendo então aqui um resumo, temos vários exemplos de aplicabilidade do ID-Check, mas eu gostaria aqui de ressalvar o especial potencial do ID-Check para entidades financeiras, pois está previsto especificamente na lei a possibilidade de prestadores qualificados de serviços de confiança prestarem este tipo de serviço de verificação de indivíduos, nomeadamente este artigo 25, número 4, que vos apresento aqui neste mesmo slide, que permite então a prestadores qualificados como a Digital Sign e com recurso ao ID-Check fazer este onboarding inicial de clientes. Efetivamente, nós temos muitas finalidades e muitas aplicações deste ID-Check para todo tipo de processos, ou seja, eu estou aqui a recordar-me nível de entidades financeiras, nós temos em particular um cliente que fez uma análise dos riscos que envolviam o processo que tinha em mente desmaterializar, especificamente a nível de concessão de crédito, por exemplo. Então, ele avaliou o risco e partiu, entre aspas, por exemplo, na concessão de crédito inferior a 5.000 euros, por exemplo, definiu que aqui o risco não seria muito elevado, então estabeleceu aqui um processo ID-Check que culminava numa verificação pelo cliente e, consoante o resultado do nosso parceiro biométrico Veridas, seguia para a emissão de um certificado avançado. Porém, quando se deparou com concessões de crédito com um valor superior, por exemplo, a 5.000 euros, que foi a referência que dei há pouco, aí identificou que o risco seria maior. Então, achou por bem avançar com assinaturas qualificadas. Então, para esse efeito, estabeleceu um processo ID-Check para para o processo de assinatura de documentos, onde o cliente acedia através da plataforma dessa instituição, era remetido para o processo ID-Check, realizava a videoidentificação, que é posteriormente revisto por um agente de validação da Digital Sign, e assim que todas as evidências são revistas e aprovadas, é então concedido um certificado digital qualificado que garante inequivocamente a identidade da pessoa e é com essa mesma assinatura que procede à assinatura dos diversos documentos. Ou seja, aqui poderão haver várias possibilidades de aplicação, o ID-Check poderá ser integrado nas vossas plataformas, nos vossos websites, para fazer este onboarding inicial. Apesar de eu ter mencionado todos estes passos, desde a recolha do número de telemóvel, a captura de selfie, este processo poderá ser totalmente customizado. Podemos até cingir-nos apenas à captura das fotos do documento de identificação. Nós conseguimos construir com o ID-Check uma solução à medida, ajustada às necessidades do seu negócio, mas não há nada como analisar caso a caso, tal como o Miguel tinha sugerido. Estamos abertos às
as vossas questões colocando no chat e até mesmo podemos discutir em conjunto, perceber de que forma é que o ID-Check pode ajudar os vossos processos de materialização através da identificação de pessoas. Muito obrigado, Cláudia, pela apresentação da primeira fase do nosso processo de validação de identidade, e aqui quero fazer também a ressalva de que, de facto, as opções de utilização desta ferramenta são imensas e a área bancária é uma delas. E tendo em conta que as instituições financeiras, como é sabido, têm uma série de regulamentos associados, no caso de utilizarem esta ferramenta do ID-Check, é o que importa sempre ressalvar, não há necessidade de haver qualquer certificação do lado do Banco de Portugal. Okay? Portanto, a própria solução, estando debaixo do regulamento IERIS e sendo prestado serviço pelo QTSP, como a Cláudia referiu neste caso, no exemplo final que deu, é aceito para, por exemplo, abrir uma conta online. Portanto, aqui a ferramenta do ID-Check, o que nós pretendemos dar é uma abrangência total, seja para emitir um processo mais simplificado de validação de identidade, que permita, por exemplo, recolher algumas informações e emitir um certificado avançado, e aqui relembro as definições e as diferenças que o Ricardo Guimarães referiu no início sobre a diferença de cada um destes tipos de certificados de assinatura, mas também podemos depois desta validação de identidade, desta validação de processo feita pelos nossos agentes de validação, poder emitir um certificado digital qualificado. Portanto, com esta solução, qualquer empresa fica dotada de uma ferramenta capaz de fazer quer um processo de validação simples, mas também um processo de validação mais complexo, que permita a emissão de um certificado digital qualificado. Ora bem, e aqui já temos a nossa primeira fase concluída, ou seja, já utilizamos a nossa ferramenta, já validámos a nossa identidade, através desta ferramenta do ID-Check, e agora já temos a caneta. Como eu disse no início, temos a caneta digital e agora queremos, de facto, precisamos de um papel para começarmos a assinar com esta caneta. E para isso, a Digital Sign criou uma ferramenta que é integrada com este ID-Check, ou seja, todo este ecossistema está completamente integrado, ou seja, mas a ferramenta core, o coração de toda esta aplicação, chama-se DS Signing Desk. O Signing Desk é uma aplicação, portal de assinaturas, pode ser utilizado standalone, pode ser utilizado, e a maior parte dos nossos clientes de facto utilizam de forma integrada, mas aqui vou pedir então ao Helder Freitas, que comece, ele também já tem controle sobre a apresentação, que faça ele aqui uma breve apresentação do Signing Desk, de forma a também conhecerem esta aplicação e verem a capacidade que a mesma traz. Portanto, Helder, agora passo a ti a bola e o controle é teu, força. Obrigado. Boa tarde a todos. Como o Miguel disse bem, e como já foi apresentado também um bocadinho anteriormente, falamos um bocadinho da parte legal, um bocadinho da parte da emissão dos certificados e agora como é que podemos usar esses mesmos certificados, e aqui irei apresentar um bocadinho a nossa plataforma de assinatura também para terem uma noção como é que podem, então, de uma forma muito fácil, recolher assinaturas com diversas pessoas. Aqui seria então a dashboard que teriam acesso através das contas da plataforma Digital Sign, e de uma forma muito simples conseguimos ver os status que temos ao entrar diretamente na plataforma. O estado das nossas tarefas, e aqui conseguimos ver que temos alguma coisa pendente, e aqui o status pendente é perceber então que faltam algumas pessoas a assinarem documentos. Conseguimos também de forma muito rápida colocar um documento para assinar através de um drag and drop e então recolhermos essa mesma assinatura, aqui numa vertente individual onde só preciso da minha assinatura, ou então criar um fluxo de trabalho, que é o que eu vou mostrar hoje de uma forma muito rápida, então uma recolha de assinaturas de várias pessoas internas da organização, ou então pessoas externas à organização. Podemos ter o conceito de assinar um contrato de trabalho, assinar um documento que seja relativo a serviços, todo o tipo de documentos que vocês possam e tenham a necessidade de recolher assinaturas internas e externas, a plataforma Signing Desk será uma solução pertinente. Aqui numa vertente já, então, da parte da criação do fluxo e da recolha de assinaturas, vocês ao fazerem drag and drop ou então pesquisarem no vosso computador, podem colocar diversos PDFs para colocarem a vossa assinatura e aí automaticamente ele pode definir o nome deste processo, ou vocês manualmente no canto superior esquerdo conseguem então colocar o nome, que pode ser contrato de trabalho, uma ata, que é preciso recolher a assinatura de vários administradores, qualquer tipo de documento. Ok? Depois temos o conceito de templates na parte de baixo da imagem, onde se for um processo que seja
sempre recorrente as mesmas pessoas assinarem, vocês podem guardar esse processo de trabalho como um modelo, que assim ele preenche automaticamente as pessoas e a localização dessas mesmas assinaturas dessas pessoas. Na vertente dos assinantes, então, será a vossa lista de utilizadores da organização ou do grupo de empresas que vocês podem ter dentro da plataforma, porque a plataforma é multi-empresas, e então também o conceito de utilizadores externos, pessoas que não façam parte da organização, mas que vocês precisam de recolher essas mesmas assinaturas. E aqui será a vossa listagem de pessoas intervenientes destes documentos ou destes contratos que querem que assinem digitalmente. Nesta fase, então, pode ser então a localização das assinaturas, onde vocês definem onde é que querem colocar essas mesmas assinaturas nos vários PDFs, na primeira página, na última página. Vocês terão autonomia para conseguirem então recolocar as assinaturas onde venham entenderem. Numa vista um bocadinho geral da plataforma, vocês conseguem ter os status ao longo do tempo de todos os processos que estão na plataforma. Pendentes, recusados, concluídos, estamos aqui um bocadinho o histórico de todos os documentos que vocês colocam na plataforma e conseguem também fazer quase como alertas àqueles documentos que estão pendentes, por isso faltam assinaturas serem recolhidas ao longo do tempo e as pessoas por algum motivo ainda não assinaram. A plataforma dá em todos os tipos de dispositivos, ok? Telemóvel, tablet, portátil, computador normal, ok? Por isso vocês conseguem facilmente recolher uma assinatura em poucos segundos. Algum processo que teriam em papel, que é preciso passar por várias pessoas, certamente iria demorar imenso tempo, ou então era preciso assinar, digitalizar, imprimir, outra vez assinar, digitalizar, e esse processo cada vez faz menos sentido, principalmente quem tem assinatura digital, chave móvel, um certificado da Digital Sign ou outro certificado qualquer. Por isso a plataforma vem colmatar essa necessidade de eu tenho a caneta, mas preciso de assinar em algum lado. Por isso a plataforma tem esse conceito de agregar e facilitar a recolha de assinatura de várias pessoas no mesmo PDF. Aqui numa vertente um bocadinho de administrador da plataforma, vocês são completamente autónomos para gerir a plataforma, desde criar contas, remover contas, ver o status em real time, digamos assim, do consumo de assinaturas, os processos que estão em curso. Conseguem ver tudo de forma facilitada neste painel do administrador, como podem ver, e conseguem também ver quem é que utiliza mais a plataforma, quem é que não utiliza. Conseguem fazer também convites a pessoas para acederem à vossa plataforma, por isso conseguem, de forma geral e de forma autónoma, conseguir fazer então aqui a gestão da plataforma sem qualquer tipo de problema. Aqui numa vertente mais macro, a plataforma pode ser usada via web, okay, através de qualquer tipo de browser, mas para aqueles clientes que já têm alguma gestão documental, algum software, algum CRM, qualquer tipo de ferramenta que já tenham e apenas falte a caneta, a famosa caneta de assinatura, nós conseguimos através da APIs que a Digital Sign disponibiliza, podermos fazer essa integração com a vossa empresa e com as vossas equipas. Aqui de uma forma muito simples, nós conseguimos fazer essa reunião com as equipas técnicas e então conseguirmos apoiar nesta fase final que poderá faltar nos vossos softwares. Aqui um bocadinho o resumo do fluxo será então, se for via web, fazer o upload do PDF ou do conjunto de PDFs, identificar as pessoas que nós queremos recolher assinaturas e dar início a esse fluxo. E nós conseguimos ver em tempo real quais as pessoas que já assinaram ou quais estão pendentes de assinatura, e depois o processo, quando é concluído com sucesso, cada pessoa irá receber uma cópia desse documento assinado por todos. Por isso já não temos aquele trabalho no final do processo, estarmos a mandar e-mails com os PDFs já assinados, por isso a plataforma já faz isso tudo de forma autónoma e consegue então aí otimizar processos e até numa vertente de integração numa segunda fase de projeto, caso haja essa necessidade, conseguem integrar já com outros tipos de softwares que possam ter. A equipa já tem bastante know-how sobre integrações de clientes que já temos atualmente a trabalhar connosco, por isso será sempre uma integração fácil que poderemos ajudar também nesses processos. Okay? Aqui foi um bocadinho um lamiré da nossa plataforma. Depois, caso
precisem de mais informações, mais detalhes, uma apresentação até mais concreta para algum caso de uso que tenham, teremos, claro, todo o gosto em fazermos reuniões individualizadas e podermos ajudar-vos nesse sentido. Ora bem, muito obrigado, Helder, pela tua apresentação. De facto, aqui só uma ressalva e um reforço sobre esta plataforma, o Signing Desk. Basicamente, o Signing Desk é uma aplicação que nós já temos em utilização em vários clientes. Posso dizer que hoje à meia-noite vamos lançar uma nova versão de uma plataforma que nós chamamos Signing Desk Pro, que é uma plataforma que vai ter uma nova UI, uma nova experiência de utilizador, tudo vai ser alterado com uma imagem mais moderna obviamente, para vos dar nota também que esta é a política da Digital Sign. Nós temos para as nossas ferramentas definido um roadmap de evoluções da solução, todas elas são gratuitas, ou seja, não há qualquer custo para terem a versão mais atualizada. É da responsabilidade da Digital Sign fazer estas atualizações e estas novas versões, e os nossos clientes, obviamente, que usufruem das mesmas e vão evoluindo conforme nós também vamos evoluindo com a nossa plataforma. Portanto, o DS Signing Desk é, então, como o Helder explicou, a nossa plataforma de assinaturas, é o nosso papel para utilizarmos a caneta, e agora, depois de termos a caneta e depois de assinarmos um documento, temos que ter algo que seja capaz de fazer a validação e a verificação daquela assinatura, porque isso é algo que falha em muitas empresas, e nós sentimos isso durante a pandemia, em que muitas empresas que se relacionavam habitualmente fisicamente, com instituições bancárias, etc., sentiram algumas dificuldades na aceitação desses documentos do lado dos bancos e de outros clientes ou fornecedores que eles queriam continuar a relacionar-se, mas desta forma, obviamente, porque fomos todos para casa de forma digital e à distância. E como sabem, e também o Ricardo já fez esse enquadramento no início, a validade de uma assinatura digital qualificada equivale à assinatura manuscrita. Portanto, está coberto pela lei, a lei dá-lhe essa força legal e essa assinatura terá obrigatoriamente que ser aceita. Mas aqui notamos que havia uma grande falta no mercado de soluções capazes de fazer uma validação correta dessas assinaturas. E aqui, como o Ricardo também disse bem, não é o Adobe que vai fazer isso. O Adobe não foi feito para isso. O Adobe é, de facto, uma ferramenta útil para ler PDFs, mas, de facto, quando entramos aqui nos campos das assinaturas digitais, aí já é uma área que a própria Adobe não domina, e aí entramos nós, Digital Sign, com vários processos, e nomeadamente este processo que nós chamamos o DS Verify, que é a terceira fase aqui do processo que nós chamamos de uma desmaterialização 360. Ora bem, e o que é o DS Verify? Antes de mais, e voltando um pouco atrás, o Helder disse bem que estamos disponíveis a fazer uma simulação individualizada do Signing Desk, mas também podem aceder ao nosso website e podem fazer um free trial de 30 dias desse mesmo Signing Desk, assim também como podem fazer esse mesmo teste com esta aplicação, que é o DS Verify, também ele disponível no nosso website, e que, com poucos documentos, obviamente, é uma ferramenta de teste que está no website, mas podem, de facto, testar esta solução de validação de assinaturas. Está disponível no nosso website, também é de forma gratuita, obviamente limitada. Mas nós defendemos sempre a questão de que não basta apresentarmos estes PowerPoints bonitos, nada como vocês experimentarem. Portanto, vão ao nosso site, experimentem quer o Signing Desk, quer o DS Verify, e em caso de necessidade entrem em contacto com a nossa equipa comercial, que teremos todo o gosto em fazer-vos uma apresentação mais individualizada. Ora, e o DS Verify, cabe-me a mim fazer aqui uma breve apresentação desta ferramenta, que funciona também, ela integrada com o Signing Desk. Basicamente, o que é que nós conseguimos fazer com este DS Verify? Conseguimos, de alguma forma, validar e perceber que uma assinatura digital que está aposta num determinado documento é uma assinatura qualificada. E isto é importante por diversos fatores. Nós temos clientes que, antes de assinarem um documento, porque aqui vamos voltar a falar da parte do risco, vamos voltar a falar de várias questões que já foram aqui referidas pelos meus colegas anteriormente, mas que eu, enquanto empresa, se eu achar que o processo acarreta-me risco, eu vou querer que o meu cliente, ou com a terceira parte, ou a segunda parte, que vai assinar o contrato comigo, assine de forma qualificada para esse risco ser de alguma forma mitigado. E é importante que eu tenha capacidade de fazer esta validação de forma automática e não ter que estar aqui a abrir o documento individual, a ver os detalhes do certificado, etc. Portanto, tem que ter, de facto, uma ferramenta que me consiga validar de forma quase automática aquele documento e dar-me um relatório que eu também consiga ler, ok? Já vou falar disso mais à frente, para conseguir ver, ok, uma assinatura qualificada, vamos então avançar com o processo. De referir também que, e
talvez um processo ainda mais importante dentro desta ferramenta, e aqui o Ricardo já referiu também, mas eu vou reforçar, é um serviço qualificado. O que é que isso significa? É um serviço que cumpre com o regulamento IAIDA, já ouviram falar dele várias vezes durante esta apresentação, e não só, com certeza é um termo cada vez mais usado quando se começa a desmaterializar processos, mas de facto é um serviço qualificado, ou seja, a Digital Sign submeteu a uma auditoria e este processo é certificado e é qualificado. Ou seja, basicamente o que nós queremos dizer com este serviço ser qualificado é que em caso de uma disputa, em caso de algo em que seja necessário fazer esta validação desta assinatura, podem usar esta ferramenta que ela de facto está capaz e legalmente pode fazer essa validação de identidade. Dessa validação de identidade, desculpa, validação de assinaturas. Portanto, aqui tem um exemplo muito simples de um relatório de validação, ou seja, temos aqui um documento assinado com 3 assinaturas, em que basicamente basta fazer o drag and drop na aplicação DS Verify, que está até no nosso website, e vão receber um relatório resumido deste tipo. Ou seja, vais dizer que foi assinado, o que conseguem retirar, conseguem ver ali espelhado neste slide, conseguem ver quando é que foi assinado, conseguem ver por quem foi assinado, está ali apagado, obviamente, por uma questão da RGPD, mas conseguem ver quem é que o assinou, qual o formato. Eu não vou entrar em detalhes do formato, mas é importante vocês terem noção que há diferentes formatos nas assinaturas digitais qualificadas, umas delas permitem esta validação e de postura de arquivo e outras não, mas isso também vou explicar mais à frente num vídeo que vos vou mostrar. No caso da assinatura, é uma assinatura qualificada, como vem ali em baixo, Qualify Electronic Signature, portanto, aparece tudo a ver, a dizer, ok, é uma assinatura válida, está no formato correto, quem assinou foi esta pessoa. Muito bem, tem aqui este relatório que podem utilizar e arquivar caso seja necessário. Aqui também tenho um exemplo de um relatório simplificado, ou seja, como podem ver ali em cima, temos diferentes tipos de relatório e aí podem estar na plataforma e verem o tipo de relatório que pretendem e a forma como querem estruturar. Obviamente que nós temos relatórios simples em que vocês podem pura e simplesmente guardar aquele PDF para memória futura, mas também podemos injetá-lo diretamente, esta validação de identidade, em aplicações que vocês tenham internamente a funcionar, de forma a ficar o processo integrado e mais fácil de verificar. Aqui vou-vos mostrar um pequeno vídeo de como é que funciona esta validação de assinaturas de forma integrada com o Signing Desk. Como eu disse, este ecossistema, que parece ter 4 soluções distintas, é de facto um ecossistema que funciona como um todo, ou seja, vocês tendo a ferramenta Signing Desk a funcionar do vosso lado, automaticamente têm a possibilidade de utilizar também o ID Check, que é a parte que faz a validação de identidade, e também o Verify, que é o que eu vos vou mostrar agora. Portanto, este pequeno vídeo, o que pretende de alguma forma é simular exatamente isto. Portanto, têm dentro do Signing Desk, como vão aparecer agora, têm documentos que foram assinados, ok? E vocês vão buscá-los a um ambiente, aqui damos a forma de simulação de uma pasta, e eu vou buscar ali um contrato que foi assinado já por uma certificado de assinatura. Através do Verify, eu consigo verificar, tal como eu mostrei há pouco, quem aqui o assinou e se estava corretamente assinado. Aqui o exemplo de um documento assinado pela Sharma Digital. Como sabem, o Sharma Digital é um documento assinado, é um certificado digital qualificado e também é passível de ser verificado pelo nosso serviço do Verify. Ou seja, o que eu posso injetar documentos previamente assinados no Signing Desk e fazer esta validação das assinaturas. Basicamente, no final, aqui está um exemplo em que uma delas não é, temos a opção de continuar a assinatura do contrato, mesmo sabendo que uma delas não cumpre aqueles requisitos que nós definimos, ou não. E aqui tem um caso de um cliente em que basicamente o que ele quer é que no Signing Desk, e foi isto que nos levou a integrarmos também no Signing Desk esta ferramenta do Verify, o que ele quis é que eu não aceito nenhum documento de uma terceira parte, mesmo que seja assinado, porque eu não quero estar a ver antes de submeter na plataforma, a própria plataforma tem que ser capaz de fazer esta validação e me dizer, ok, se eu tenho que assinar este documento é porque a plataforma já o afunilou e já verificou, sim, de facto, está assinado com a assinatura digital qualificada, ok, podes seguir com a assinatura do teu lado. Portanto, isto é para lhes dar, de uma forma muito sucinta, a ideia de como é que esta validação de assinatura já funciona de forma completamente integrada com o Signing Desk. Aqui um exemplo para vocês verem a especificidade dos relatórios que vos também é dado por esta ferramenta. Podem ver aqui, por exemplo, dentro do nosso DS Verify, através do Signing Desk, mais uma vez, aqui conseguimos verificar dentro do Signing Desk, aqui estou-vos a mostrar como é que vocês podem funcionar com o Verify de forma completamente autónoma. Ou seja, se submetem, fazem um drag and drop direto da ferramenta do PDF assinado para a ferramenta DS Verify, dá-vos este relatório, ou seja, podem submeter N
documentos para validação e vão ter sempre isto que está aqui espelhado, ou seja, como vem ali, foi assinado pela chave móvel digital, neste caso já sabia o nome, é um colaborador nosso, o Carlos Santos. Também conseguem ver quem é que o assinou, conseguem ver a data da assinatura, o formato, e também temos aqui o exemplo de um documento que foi assinado por uma assinatura que era determinado o seu formato, ou seja, basicamente vai-nos dizer que aquela assinatura tem algum problema e não pode ser considerada uma assinatura qualificada na verdadeira essência da palavra. Ou seja, o que isto nos vai dar é de uma forma muito mais gráfica, porque vocês conseguem ver os verdes e os vermelhos, ou seja, aqui estamos a usar um bocadinho a parte do trânsito. Verde, ok, podemos seguir. O vermelho, cuidado, temos aqui algum problema, é melhor verificar se este documento foi de facto assinado. E estes relatórios dão-vos esta visibilidade muito simplificada da forma como aquele documento está assinado, para vocês poderem ter a garantia, a certeza daquilo que têm à vossa frente. Isto aqui, o que nós quisemos com esta solução de validação é dotar também os nossos clientes que se queixavam, como eu disse no início, que não tinham uma ferramenta capaz de fazer a validação de forma automática das assinaturas que estavam naquele documento, através desta ferramenta Verify, que, relembro, é um serviço qualificado, conseguimos, de facto, facilitar e garantir segurança neste processo de validação das assinaturas. Portanto, esta é uma componente que também é importante para garantirmos este processo 360, esta validação das assinaturas, porque é complicado, mesmo equipas legais com grande experiência e com alguns anos já com várias experiências jurídicas, com vários anos na área, o trabalho de fazer uma verificação manual de uma assinatura qualificada ainda é extenso, é um trabalho de minúcia e é preciso haver algum conhecimento da matéria para conseguirmos fazer uma validação correta daquela assinatura. Com esta ferramenta, o que nós fizemos é desmistificarmos esse trabalho, facilitarmos esse trabalho de forma segura e, de alguma forma, também fizemos com que este serviço fosse qualificado, porque é prestado por nós e foi submetido exatamente a esse processo de auditoria. Basicamente, vou-vos dar aqui um exemplo de um cliente nosso, que é o Banco Inter, que utilizou esta solução precisamente para isto. Ou seja, o que é que acontecia? Muitas vezes eles tinham clientes que queriam se relacionar com o banco à distância, através da chave móvel digital, através do tipo de certificados terceiros. Estamos aqui a falar de um banco, inclusivamente de sede espanhola, em que, obviamente, teria alguns clientes que já teriam certificados qualificados emitidos por um QTSP espanhol e queriam relacionar-se com o banco, e eles queriam ter uma forma rápida de validar estas assinaturas. O que acontecia no passado é que um processo digital que teoricamente é mais rápido, mais simples, demorava mais tempo. Porquê? Porque o documento era assinado digitalmente, ia para um departamento de informática na sede do Banco Inter ou de outros bancos e, de alguma forma, também era alguém da equipa legal que ia validar manualmente aquele documento. Ou seja, o que estávamos a falar, que demoraria uns segundos, passava a demorar às vezes alguns dias. E então tinha este problema, cada vez o mercado utilizava mais assinaturas digitais, a própria chave móvel digital, que é uma ferramenta cada vez mais estável, também tem sido utilizada bastante, pelo menos no panorama nacional. A chave móvel digital, obviamente, é portuguesa, mas tem tido uma grande tração a nível nacional e os clientes querem usá-la. E para usá-la, os bancos e as outras entidades que as querem receber e também querem facilitar estes processos com os clientes têm que ter ferramentas capazes de o fazer. E, basicamente, com esta solução, qualquer operador do Banco Inter tem acesso ao DS Verify, que está instalado do lado do Banco Inter, consegue passar o documento para a validação do Verify, recebe o relatório diz-lhe, ok, posso continuar com o processo, ou não, ok, devolvo o processo ao cliente, e depois disto, o que fazem é que o relatório que deu origem a esse ok ou não ok é gravado, é guardado do lado do Banco Inter para, eventualmente, no caso de disputa, também ser retirado do arquivo para ser mostrado a quem de direito para fazer esta validação, que naquele momento, de facto, a validação deu este tipo de mensagem, ou seja, que o documento estava assinado de forma qualificada ou não. Isto também serve, por exemplo, também falámos há pouco, para faturas, como o Ricardo também disse, basicamente as faturas eletrónicas, e é um termo que nós também temos vindo a falar em vários webinars, é um tema que está na ordem do dia, já muitas pessoas utilizam, e empresas utilizam a assinatura de faturas eletrónicas, como o próprio Decreto-Lei 28/2019 refere, mas tem sido sucessivamente adiado. No entanto, é um processo que traz grande segurança no processo de envio de faturas eletrónicas e aqui também temos uma ferramenta que é capaz
de automaticamente do lado do cliente receber todas essas faturas, processá-las e verificar, ok, cumpre a lei, está com uma assinatura digital qualificada, está no formato correto, portanto esta fatura vou pagá-la porque não é uma fraude. Isto é só uma parte, mas de facto também é para vos mostrar que o Verify tem várias aplicabilidades, não só para verificação de assinaturas qualificadas em documentos e contratos, mas também, por exemplo, para faturas eletrónicas. E eu já falei aqui de uma coisa que é importante nós também garantirmos e que me vai permitir passar para a última fase do nosso ecossistema de transformação digital, como nós chamamos o ecossistema 360, que basicamente é o arquivo. Como eu disse, aquele relatório que é emitido, no caso do nosso cliente Banco Inter, ele é arquivado, mas ele é assinado digitalmente por nós, como terceira parte de confiança, e essa assinatura também tem que ser preservada ao longo do tempo. E para isso, nós temos uma quarta componente deste processo de transformação digital segura, que é o arquivo e preservação deste documento e desta assinatura. Basicamente, o Ricardo também referiu, e eu vou buscando aqui alguns pedaços da apresentação que o Ricardo Guimarães foi fazendo no início, mas como ele referiu, as assinaturas digitais qualificadas, e aqui estou a falar das emitidas por nós e por qualquer QTSP, inclusive pela própria AMA, que emite a chamada digital, tem uma validade. E só essa validade é que garante, efetivamente, que dentro desse espaço de tempo em que foi emitido o certificado e ele é válido, que conseguimos, de facto, ter a certeza que aquela assinatura está presente no documento, que aquele documento tem a validade legal completa. Ora, após esse final desse prazo de validar o certificado, temos um problema. Temos um documento que está assinado por uma assinatura inválida. E o que é que tem que ser garantido? Tem que ser garantida uma correta preservação dessa assinatura e, por conseguinte, um correto arquivo ou custódia, como nós vamos falar, desse documento. Para isso, chamo agora a Sandra Machado, que vai continuar com a apresentação desta última componente do nosso Serviço 360, que vos vai explicar de forma sucinta o que é este arquivo e preservação. Sandra, agora o palco é teu. Olá, muito boa tarde. Como o Miguel já referiu anteriormente, chegamos então à parte final da nossa solução 360, que é o módulo de preservação e arquivo. Apesar de todas as fases serem importantes, esta etapa não pode ser esquecida. O processo não acaba quando recolhemos a assinatura. Há que garantir que o documento é preservado. Este serviço de arquivo e preservação funciona, de certa forma, como um agregador de todas as componentes necessárias para garantir a validade de uma assinatura digital ao longo do tempo. Há também que garantir a integridade, a autenticidade e a rastreabilidade dos documentos. E como é que fazemos isso? A resposta está na nossa plataforma UDS Verify. O DS Verify, peço ao Miguel que passe o slide à frente. O DS Verify, de uma forma muito simples, um utilizador consegue enviar para a custódia um documento, seja qual for a sua categoria. O canal de entrada desse documento é sempre através da validação das assinaturas através do DS Verify. As categorias são criadas mediante as regras ou necessidades de cada organização. A título de exemplo, podemos ter categorias, por exemplo, documentos fiscais, contratos de trabalho, prestações de serviços, etc. Adicionalmente, podemos atribuir labels ou etiquetas para uma fácil procura. Podemos também definir por quanto tempo queremos manter aquele documento válido. E com todos esses campos pesquisáveis, a categorização no momento do arquivo fica mais simples. Desta forma, ao submeter um documento para a custódia, o utilizador vai muito facilmente conseguir identificar a categoria correta que deve atribuir a esse documento. Ao transpor para o mundo digital, nós tentamos aqui este compasso de espera que está o documento a processar a sua categoria. Aliás, a aplicação está a categorizar o documento na categoria certa, e como eu estava a tentar dizer há pouco, para tornar um bocadinho a pesquisa mais gráfica, fizemos esta transposição do arquivo em papel, em prateleiras, para este interface, por assim dizer, que permite
peço desculpa, eu perdi-me aqui um bocado, que permite ao utilizador selecionar a categoria pretendida e depois afinar com campos mais específicos. Por cada documento que ficam arquivados todos os processos LTA, nomeadamente a adição de selos temporais. Essa adição é sempre feita antes da expiração do certificado. Para além das versões do documento, estão também disponíveis os relatórios com todas as atualizações técnicas efetuadas. Essas atualizações possuem um identificador único para que facilmente sejam rastreadas por autoria, tempo e espaço. Eu peço desculpa aqui este engasgar, mas a nossa plataforma não corre esse risco. Nós completamos desta forma o nosso ciclo, que gostamos de chamar o ciclo 360 digital, e agradeço-vos. Muito obrigada. E como viram, concluímos um processo de transformação digital através de uma solução completamente integrada e de um ecossistema que funciona de forma integrada. Ou seja, obrigado à Sandra por esta apresentação da nossa solução última, mas se calhar uma das mais importantes, que é o serviço de arquivo e preservação, que completa todo este ecossistema que podem ver aqui espelhado na nossa apresentação. Basicamente, importa realçar isto no final desta apresentação, importa realçar que não chega a ter um certificado na mão, não chega a assinar um documento, temos que ter cumpridos todos estes pressupostos, que é o pressuposto de garantir um arquivo correto, garantir que temos ferramentas capazes de validar a identidade, garantir que preservamos a assinatura, garantir que assinamos no formato certo, garantir tudo isso tem que ser efetivamente garantido por todas as empresas que querem fazer uma transição digital segura e de acordo e compliant com as regras em vigor. A Digital Sign, neste campo, o que quer fazer é, de alguma forma, apresentar-vos tudo aquilo que nós somos capazes de fazer. Todas as ferramentas que nós fomos criando foram de acordo com as necessidades do mercado. Ou seja, o próprio mercado foi-nos pedindo que necessitava ter estas ferramentas, nós sentimos essas lacunas e desenvolvemos internamente soluções para suprimir essas lacunas junto dos nossos clientes e fomos evoluindo nas nossas soluções. Ou seja, basicamente agora temos uma solução integrada, esta é a solução 360 da Digital Sign, que tem estas 4 componentes em que, se uma delas falhar, vamos ter sempre um processo de transformação digital incompleto. E isso é importante vocês terem essa noção. Também é importante olharem para isto desta forma, ou seja, também não vamos querer ter nas nossas empresas uma manta de retalhos em que temos uma solução para assinar, temos outra solução para arquivar, temos outra solução para verificar, ou seja, basicamente parece-me que fazer cada vez mais sentido as empresas procurarem uma solução completa e integrada que vos garante todos estes fatores de transformação digital. Ou seja, aquilo que nós queremos oferecer é uma solução integrada, uma solução automática que permita que, quando começamos e quando queremos começar a desmaterializar processos, que tenhamos algo que nos vai ser escalável, que vai permitir cumprir com todas as fases e que, de alguma forma, não vamos ficar com uma solução incompleta dentro de casa. Importa também realçar que cada vez mais sentimos que o mercado está a adotar este tipo de tecnologias, também sentimos que existe uma pouca explicação, uma pouca formação durante no mercado, quer a nível do Estado, quer mesmo a nível das empresas, que vendem, mas não explicam. E nós queremos, de alguma forma, que vocês entendam o que existe, entendam o que têm que fazer, e este entendimento não é só perceberem através destes slides como é que as soluções funcionam, mas também saber qual a legislação que está associada, qual é o decreto de lei que lhe dá esta validade legal, tudo isso é importantíssimo vocês terem a noção. Para isso, nós temos aqui na Digital Sign uma equipa disponível para esclarecer as vossas dúvidas, sejam elas de componentes legais, seja para fazer uma explicação de uma parte deste ecossistema, para vocês internalizarem dentro das vossas empresas com as vossas aplicações, quer para partilhar convosco as APIs que temos disponíveis para as vossas equipas técnicas poderem analisá-las e verificar qual o nível de esforço necessário para concluir este processo de integração, ou seja, estamos disponíveis para vocês conseguirem ter uma formação correta e entenderem o que é que aparece e o que é que existe no mercado. Do nosso lado, também reforçar que no website tem a possibilidade, pelo menos, de testar o Signing Desk
o tal coração, o tal core de toda desta solução 360 e o Verify, de uma forma automática, sem integrações, podem testá-lo gratuitamente, e do nosso lado estamos disponíveis para esclarecer as dúvidas que vocês eventualmente possam vir a ter e marcar uma reunião individual com algum dos da nossa equipa comercial que estará disponível para vos atender. Mais uma vez, obrigado ao Ricardo Guimarães pela apresentação legal, obrigado à Cláudia pela apresentação da solução de validação de identidade, obrigado ao Helder que apresentou o Signing Desk e obrigado à Sandra que apresentou aqui o Archive and Preserve, a última componente que muitas vezes é esquecida do lado das empresas. Portanto, do nosso lado, como eu disse no início, deixem as vossas questões, a sessão vai continuar. Nós depois teremos todo o gosto em compilar um documento único e enviar para vocês com todas as questões que forem levantadas neste chat, e também eu vi também houveram algumas pessoas a questionar, e sim, iremos enviar a apresentação a quem participou, que fizemos aqui, as apresentações que fizemos aqui, para vocês também poderem partilhar internamente, ou também a poderem olhar alguma coisa que vocês queiram aprofundar, ou alguma coisa que vos tenha escapado durante esta apresentação. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Mais webinars irão com certeza haver. Estamos a adotar as nossas ferramentas daquilo que agora é moda e que nós também temos que o fazer, porque é algo que está cada vez mais testado e seguro, que é a inteligência artificial. Estamos a adotar as nossas ferramentas com inteligência artificial para vos facilitar a vida, para ler um documento, para fazer o resumo de um documento, de uma fatura, etc. Estamos a trabalhar nisso e com certeza que iremos ter apresentações e webinars que vão enfocar-se sobre estas matérias para vocês também entenderem como é que agora isto está a evoluir e como é que a Digital Sign garante esta evolução. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Aproveitarmos o ensejo para vos desejar também uma boa Páscoa, já que estamos no momento da Páscoa, e já sabem, alguma coisa que necessitem do nosso lado, tenho uma linha, tenho um e-mail da nossa equipa comercial e utilizem, porque nós estamos cá para esclarecer as vossas dúvidas. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.